O papel de um diretor é o de supervisionar todas as etapas da produção de uma obra, do pré-desenvolvimento até as cenas finais, garantindo que a mensagem, estilo e tom se mantenham fiéis à proposta inicial. Ele é a principal força criativa do projeto. Existem sim diretores para diferentes áreas, como cenário, som e animação, mas o diretor-chefe tem a função de coordenar e unir todas essas pessoas. No caso dos animes, vários diretores já provaram que podem liderar enquanto deixam sua marca autoral na obra. Um desses casos, e que não vejo sendo muito comentado, é do Akitaro Daichi, um diretor de anime que está na ativa desde os anos 90. E conforme o tempo foi passando, ele conseguiu estabelecer um estilo próprio, marcado pelo ritmo frenético e humor absurdo das suas produções, o que o levou a receber a fama de imbatível quando o assunto são animes de comédia. No ocidente, Daichi não é tão popular. Fora Fruits Basket, de 2002, e Kami-sama Kiss, de 2012, muita gente não viu seus trabalhos. No Japão, a história é diferente. Ele é conhecido por Gag Manga Biori, um TV short que recebeu várias sequências, inclusive uma bem recentemente. Odiarumaru, um anime infantil com mais de 1.300 episódios, que ainda está em lançamento. E principalmente Kodocha, aclamado por misturar temas sérios com humor à frente do seu tempo. Dado esse histórico, eu resolvi fazer um vídeo detalhando a carreira do diretor, explicando quais técnicas ele usa para criar obras tão marcantes e como elas foram evoluindo ao longo do tempo. Infelizmente eu não consegui ver todos os animes dele. Leader Takeshi, Odiarumaru e Torechi no Hanako-san, por exemplo, não possuem traduções, mas o restante consegui assistir. E antes de começar de fato, preciso avisar que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque o diretor fez muita coisa e eu não queria demorar para ver todos os animes e fazer o vídeo. Então nessa primeira parte eu vou focar na trajetória dele dos anos 90 e na próxima cubro os animes dos anos 2000 para frente. Se hoje em dia o Akitaro Daichi pode ser considerado referência nos animes de comédia, isso se deve simplesmente à influência do rei dos mangás cômicos, Akatsuka Fujio, autor de obras de extrema popularidade, como Osomatsu-kun e Himitsu no Ako-chan, ambos de 1962. Embora datem de décadas atrás, ainda são relevantes devido aos remakes e novas versões recentes. Daichi conta que ao se deparar com o mangá de Osomatsu-kun quando criança, ficou surpreso ao ver piadas únicas e uma história diferente de todas as outras, o que inspirou a fazer quadrinhos em seu caderno durante o colégio e futuramente a querer entrar na indústria de animes para pôr todas suas ideias e criatividade à prova. Daichi inicialmente seguiu a carreira de fotógrafo, mas logo migrou para trabalhar na indústria de animação, em 1981, fazendo a fotografia de filmes e OVAs. Ele basicamente pegava célula por célula e colocava sob uma câmera que fotografava cada imagem como um frame. Daichi conta que saiu do serviço devido a dores no ombro. Agora sem emprego, em 1989 ele passou a trabalhar de freelancer em storyboards. Basicamente ele transformava o roteiro em algo visível, definindo coisas como enquadramento, timing e movimentação dos elementos em tela. O engraçado é o que levou a tomar essa decisão: a leitura de uma cartomante. その時ばかりはもう本当に何も見えなくなっちゃったんですね。自分で何も決められなくなっちゃって、手相を見てもらったんですね。そしたら「今のあなたはあと4年八方塞がいです」って言われて、ああそうなんだ。それがものすごくその言葉が逆に、なんだろう、救われたというか、あ、今あがいてもどうしようもないんだ、なんかとにかくコツコツやることがあなたには合ってるよって言われて、あ、これは絵コンテだって。Desse modo, Daichi estava tendo um contato maior com vários animes, tendo forte presença em séries de TV e curtas. E além disso, coincidência ou não, ele trabalhou em alguns animes de samurai. E como veremos mais pra frente, ele é um fã de filmes históricos, de samurais e ninjas, tendo até um pôster do Ninja Hunt em seu estúdio. Daichi continuou fazendo storyboards até ganhar reconhecimento com seu trabalho em Akazukin Cha-Cha. Graças a isso, aos 38 anos, Akitaro Daichi foi chamado para fazer seu primeiro trabalho como diretor em Nurse Angel Ririka SOS. Nurse Angel Ririka é a adaptação do mangá de mesmo nome, que acompanha a protagonista Ririka, uma menina que recebeu do seu misterioso senpai Kanon, não esse,
A missão é de salvar a Terra das mãos malignas do Dark Joker. Para isso, ela recebe poderes e acessórios marketáveis para lutar e tentar encontrar a Flor da Vida, junto do seu amigo Seiya. Também não é esse. Nurse Angel seguiu a tendência dos mahou shoujos inspirados em Sailor Moon, com uma protagonista que se transforma em heroína para lutar contra o vilão da semana. A proposta de Lirika era ser mais séria que seus concorrentes, e de fato é. Tem mortes, lutas dramáticas, vilões o tempo todo pondo em risco a vida das pessoas e do mundo. Eu nunca assisti Sailor Moon, mas acredito que não chegou ao mesmo nível de Lirika, que tem uns momentos bem eds. Na teoria parece uma ideia muito boa, um mahou shoujo dark, ainda mais quando isso não era moda. Infelizmente Lirika é o anime mais fraco do Daichi. A produção é limitada na primeira metade, e os personagens são todos sem carisma. A Lirika, a protagonista, é genérica. É uma personagem previsível e sem personalidade por sempre querer fazer tudo pelo canon. E eu entendo isso irritar alguns. O Sago mesmo apontou isso no vídeo dele sobre o anime. O senpai da Lirika, o canon, só serve para guiar ela no seu objetivo. Não tem nada que o destaque dos demais, exceto pelo desenvolvimento que ele recebe em começar a confiar mais na garota. Porém depois o anime não sabe mais o que fazer com ele. O Seiya é o melhorzinho dos principais. Ele tem vontade própria e é mais inteligente que a maior parte do elenco, porém eu não consegui me apegar tanto a ele. Pelo menos a trilha sonora é legal. Ela foi feita pelo compositor de Utena e Yu-Gi-Oh! E mesmo sendo sua primeira vez no anime, ele entregou ótimas músicas de orquestra. O Shichiro Kobayashi também participou, fazendo os cenários, como sempre. E o resultado é belo e dá vida à série. Só é triste o fato de que ele e o Daichi nunca mais trabalharam juntos depois disso. Lirika também contou com a participação do Sakurai Hiroaki, outro diretor conhecido por fazer comédias, e de todas as pessoas que trabalharam juntas é o que mais tem presença. Apenas contando os animes dirigidos pelo Akitaro Daichi, somam mais de 10. Eu acredito que ambos influenciaram um ao outro, pois o estilo dos dois são bem parecidos. Dessa lista, Lirika é o anime que menos tem a identidade visual do Daichi, devido a ser o seu trabalho de estreia e por ele fazer o storyboard de apenas 3 episódios. Dito isso, Lirika foi referenciado algumas vezes nos seus trabalhos seguintes, e eu vou mencionar esses momentos bem mais tarde no vídeo. Nurse Angel, Lirika SOS, não é o melhor trabalho do diretor, mas foi uma boa tentativa de fazer um mahou shoujo mais realista, embora o ritmo e a animação limitada tenham tornado essa experiência meio dolorosa para mim. O último episódio, no entanto, é o que separa se você vai continuar detestando ou amando o anime, já que Lirika é o anime que possui um final impactante. Pelo menos é isso que quase toda a internet fala, e quem viu vai entender. Elf Princess Urani é a segunda obra dirigida pelo Daichi. É um OVA de 2 episódios, lançado em 1995. A história gira em torno de Go Takarada, um garoto fanático por arqueologia e tesouros. Graças a uma ruptura espacial, ele encontra Ren, uma fada de outro mundo que agora o acompanhará nas suas aventuras. O anime foi planejado para ter 3 episódios, mas terminou no segundo devido às baixas vendas. O engraçado é que, segundo alguns relatos, Lirika também tinha sido cancelada. Então, o início de carreira do Daichi já não foi muito bom. Vou começar falando do que eu gosto. É o primeiro anime em que o diretor se solta e tenta fazer piadas únicas. E funciona porque ele é alguém criativo e sabe transmitir momentos estúpidos de forma cômica. A cena do Go descendo da bicicleta em movimento, enquanto deixa a amiga dele na garupa, nunca vai me deixar de causar umas risadas. O começo do OVA também é bom porque ele te respeita como espectador, não sendo expositivos e aos poucos revelando os personagens e o que eles fazem. Por fim, as músicas são agradáveis. Gosto muito do encerramento, e fico triste por nunca ter encontrado a versão completa, e o insert de segundo episódio também é bacana. Por algum motivo o diretor tem a mania de inserir músicas no meio dos episódios, e esses inserts estão presentes em quase todos os animes dele, inclusive em Lirika. Porém, Elf Princess Urani foi a primeira vez que isso foi usado de uma maneira cômica e inesperada, o que mais tarde se tornaria um padrão nas obras do diretor. Agora falando sobre o que eu não gostei. Como dito antes, o anime tem boas ideias e cenas, porém ele não consegue fazer essas coisas se conectarem com o plot do Go e da fada, que devia ser o foco. Por exemplo, o Go possui 3 irmãs gêmeas que trabalham em diferentes áreas. Uma em um templo budista, a outra no corpo de bombeiros e outra como secretária. Nenhuma delas tem ligação direta com o plot do irmão. Elas nem sequer sabem da existência da fada. Esse é um problema do Daichi que vai se perpetuar, que é
Ele tem boas ideias, mas sofre para amarrar tudo numa história coesa. Talvez com o terceiro episódio isso pudesse ser resolvido, mas não pareceu ser o caso. E sim, eu sei, não foi o Daichi que escreveu o roteiro, mas eu vou assumir que ele tinha liberdade para fazer as alterações necessárias. Após rever mais uma vez Elf Princess Run, eu percebi o tanto de coisa que deixei passar das últimas vezes. O diretor ainda estava tentando encontrar seu estilo, portanto há acertos aqui e ali, mas é um anime que, fora a comédia, não tem nada a entregar. Ele não desenvolve a história, não tem uma mensagem própria e não tem nem sequer um foco narrativo direito. É como se fosse um anime infantil, só que sem poder ser visto pelas crianças devido ao fanservice. Dificilmente eu recomendaria isso pra alguém, a não ser que seja um fã de humor pastelão, que nem eu. Mas se for esse o caso, eu ainda iria recomendar Grand Blue no lugar. Kodomo no Omocha, ou simplesmente Kodocha, é a adaptação do mangá shoujo homônimo. Conta a história da atriz mirim Sana e suas desavenças com seu colega de classe rebelde, Hayato. Porém, conforme Sana vai conhecendo melhor o garoto, ela decide tentar ajudá-lo a superar seus problemas. Kodocha é talvez o anime mais famoso do Daichi. É o mais longo dentre todos e o único que viralizou uns anos atrás, por causa de um meme da protagonista cantando. Tudo isso aumentou minha curiosidade para conferir o anime e ver se valia mesmo a pena. Infelizmente eu tive que reescrever esse parágrafo de Kodocha várias vezes, porque enquanto eu assistia minha opinião ia mudando. Tipo, nos primeiros episódios tem um plot de bullying meio forçado, onde o Hayato, o colega rebelde da Sana, consegue tomar o controle da sala de aula e nem os professores nem ninguém conseguem o parar. Nas primeiras versões do roteiro eu reclamei bastante nessa parte, mas quando cheguei no episódio 6 eu fui surpreendido por uma conclusão até que satisfatória pro personagem, e depois o anime tomou um rumo mais divertido. A produção também me ajudou a continuar assistindo. Kodocha é lindo. Tanto o design dos personagens quanto a animação saltam aos olhos. A direção toma liberdades criativas, como a inserção de pequenas músicas e os personagens sendo caricatos, por exemplo. E a protagonista, Sana, mesmo no começo, quando eu tava odiando, ela conseguiu me arrancar umas risadas aqui e ali. Tô curioso pra ver o resto de Kodocha. Tanto o mangá quanto o anime estão entre os 500 mais bem avaliados em sites de anime, como MyAnimeList e o Anilist. Então talvez ele esteja cozinhando algo muito bom, e eu torço que seja isso mesmo. É um curta que adapta o RPG do Saga Saturn, de 1997. Eu não me surpreenderia se você não conhecesse essa franquia, já que alguns dos seus jogos nem vieram pro ocidente, e eu nunca nem vi um Saga Saturn na minha vida. O plot é o seguinte: os melhores estudantes da escola mágica foram sequestrados pela Barua da tribo do mal, e em troca ela quer os poderes do dragão azul. O diretor da escola chama essas 3 garotas, todas em momentos inoportunos aparentemente, para salvarem as crianças e descobrirem o que diabos é esse dragão azul. Como deu pra ver, é mais uma comédia escrachada do Daichi. Porém aqui ele não mediu esforços para surpreender o espectador. Logo nos primeiros segundos tem quase um jumpscare, um senhorzinho explicando calmamente o plot, e do nada corta para umas cenas frenéticas com o narrador agora gritando. É tão repentino quanto quase tudo nesse anime. Isso entra em uma das técnicas que esse diretor gosta, os cortes secos. Às vezes ele muda de uma cena para outra sem preparação nenhuma. No primeiro caso foi mais para assustar o espectador, mas às vezes é uma forma de mostrar a banalidade das situações também. Outras marcas registradas são personagens sendo perseguidos, aumento no número de frames para gerar o efeito slow motion, uma longa cena em looping onde os personagens falam besteiras enquanto caminham, e eu ainda poderia citar a comédia Manzai, mas isso é algo tão intrínseco da cultura japonesa que nem dá para chamar de uma marca registrada. Mahou Gakuen Lunar é uma das primeiras vezes que vemos o estilo moderno do diretor, e assim como Elf Princess Run, não possui história, mas nesse caso é mais perdoável, porque o anime não cria expectativa de ter uma, e apenas opta por seguir o caminho da resenha. Felizmente ele é mais curto, então não dá tempo de saturar a fórmula. O mais engraçado mesmo é o fato que esse anime passou nos cinemas junto do filme compilado de Evangelion. Se Mahou Gakuen Lunar foi onde o diretor finalmente deu uma palhinha do que era capaz, em Sexy Commando Sugoyo Masaru-san, ele encontrou um enredo onde seu estilo caía como uma luva. Sexy Commando começou como um mangá escrito e desenhado por Kyosuke Usuta,
e embora não seja conhecido no ocidente, ele se manteve relevante em vendas na Shonen Jump dos anos 90, até ser finalizado prematuramente devido a problemas de saúde do autor. O anime estreou um ano após a finalização do mangá, em 1998, e é sobre as desventuras do clube do Sexy Commando, composto por Masaru e seus amigos. Sexy Commando é uma arte marcial milenar que consiste em distrair seu oponente e atacá-lo durante essas aberturas, seja por meio de movimentos enigmáticos, falas sem sentidos, mímica, qualquer coisa vale. O Masaru, porém, é diferente. Ele consegue fazer truques quase mágicos e anda com esses anéis do Sonic nos ombros. Eu adoro Sexy Commando. Foi o primeiro trabalho do Daichi que assisti e por muito tempo um dos poucos notas 10 da minha lista. Além disso, Sexy Commando foi a primeira vez que o Daichi adaptou uma comédia nonsense. Daichi pôde aplicar seu estilo de dirigir numa obra que realmente precisava disso. Eu sinto que se fosse qualquer outro diretor no lugar, ainda não chegaria no mesmo nível de caos. Tipo, o anime corta para cenas aleatórias no meio dos episódios, às vezes referenciando outras obras, ou às vezes falando fatos aleatórios, e são coisas exclusivas do anime. Eu não consigo pensar em mais ninguém que faria isso. O Hiroaki Magari até chegou a fazer algo parecido anos depois, mas eu acredito que foi mais por inspiração mesmo. Fora isso, há o uso de efeitos sonoros que não combinam com o que está sendo mostrado, personagens e cenário mudando para rabiscos de uma hora para outra, a adição pela primeira vez desses aliens que aparecem para explicar coisas, eles viram uma piada frequente nos próximos animes. Eu disse antes que Sexy Commando era uma nota 10 para mim, porém após assistir eu senti que o ritmo poderia ser melhor em certas partes, então tinha horas que ficava meio maçante. Acho que uma solução para isso seria escalar as coisas a cada episódio. Tipo, o anime brinca com a ideia do Masaru estar relacionado a alienígenas, mas isso nunca é explorado. Poderia ter um momento onde eles vão para o espaço para quebrar um pouco do padrão de cenários de escola. Eu lembro até que no mangá um dos personagens é abduzido e recebe antenas alienígenas. Poderiam ter adaptado essa parte e cortado outras. Apesar disso, Sexy Commando é o meu anime favorito do diretor. O Masaru é carismático, a animação tem estilo, é um anime muito diferente do habitual. E tudo isso se deve à escrita única do Usuta, somada ao talento criativo do Daichi. Urayasu Tekken Kazuko, que eu vou chamar apenas de Urayasu por ser mais fácil, é mais uma adaptação de uma comédia pastelona dos anos 90. O mangá, no entanto, acumulou mais de 100 volumes e ainda está em lançamento desde sua estreia em 93. A história divide o foco entre os membros da família Osawagi e outros personagens que aparecem no decorrer dos capítulos. O nome Urayasu no título refere-se à cidade onde o mangaka reside e publicou o mangá. É uma obra cômica, mas meio obscena, devido à pegada escatológica, comum da época. Se isso não for sua praia, então talvez você goste das piadas de humor negro, envolvendo personagens sombrios ou apenas lamentáveis. Eu consigo entender por que chamaram o Daichi para fazer esse anime. O tom satírico e absurdo combina bastante com o que conhecemos dele. Também ajuda o fato do anime ser um curta, pois o diretor já mencionou que prefere esse formato para fazer comédias. E uma coisa que devo elogiar, e frequentemente ignoro, é a performance dos atores de voz. O Daichi já citou em entrevista que é ele quem escolhe e instrui os dubladores. E acho que foi esse o caso aqui, porque o tanto de vezes que ele faz os bonecos gritarem e mudarem de tom de uma hora para outra não é brincadeira. Tem vezes que até acho o Urayasu melhor que Sexy Commando. Os dois são engraçadíssimos, mas a produção daqui dá um pau nos episódios meio travados de Sexy Commando. Não sei se é porque o Daichi melhorou suas técnicas como diretor, ou se foi devido ao trabalho do estúdio Jin, que nos anos 90 amassava qualquer outro estúdio. E eu sei que é difícil ver devido à baixa qualidade da imagem, mas acredite, tem um Sakuga muito foda aqui. Esse anime é disparado um dos melhores do diretor. Eu recomendaria para qualquer um que não conhece ou quer uma síntese do quão caótica e livre é a direção do Akitaro Daichi. Ele está disponível em português no YouTube. Jubei-chan Lovely Gantai no Himitsu, traduzindo Jubei-chan e o segredo do tapa-olho adorável, é sobre Ju Nanohana e sua nova rotina após ela e seu pai se mudarem para o interior buscando uma vida mais tranquila. Por força do destino, Ju descobre que ela é na verdade a reencarnação do lendário samurai Yagyu Jubei e recebe de um mensageiro o tapa-olho adorável, que garante poderes à garota. Agora, o clã Ryujoji
que guarda um rancor de 300 anos contra o Yagyu Jubei, pretende derrotar a garota, adquirir os poderes do tapa-olho e dominar a nação. Jubei é um anime que aparenta ser sério, mas na verdade ele é quase tão escrachado quanto os títulos anteriores. E era de se esperar, tendo o Hiroaki Sakurai e o Daichi na direção. Mais especificamente, o Daichi trabalhou como diretor-chefe. Jubei é o primeiro trabalho original do Daichi, então faz sentido ser cômico. Porém tem vezes que esse artifício chega a afetar o roteiro, pois o autor usa como solução rápida para os problemas, de vez em quando. Fora que para quem não está acostumado com esse estilo caótico dele, pode ficar meio confuso e achar o anime ruim. Porém está longe de ser o maior dos problemas. O que mais me incomodou mesmo foi a protagonista, Jill. Ela é desinteressada no lance de ser a reencarnação de um samurai e passa metade do anime tentando viver uma vida normal. O problema é que fica implícito que a função dela não é tão difícil quanto parece. Tanto que quando ela luta, ela parece virar outra pessoa, ganhando técnicas de combate incríveis e ainda mantendo a consciência, pois no episódio ela voluntariamente permite ser derrotada. Dá para argumentar que, enquanto ela estivesse com o tapa-olho, ela ponharia em risco a vida das pessoas próximas a ela. Mas literalmente, se ela não fizer nada, os Ryujoji vão dominar tudo. E sabe-se lá o que eles vão fazer. Esse desinteresse dela lembra um pouco Nurse Angel Ririka, pois lá a protagonista também não gostava de ser uma garota mágica e apenas agia para agradar o canon. Porém, os vilões de Ririka eram muito mais intimidadores e traziam consequências definitivas para a série. Em Jubei, o máximo que temos são samurais esquisitos e um chefão que não consegue eliminar um secundário. Outro problema, e dessa vez ele é mais amplo, é a falta de justificativa para vários personagens e ideias inseridas na história. Eu já comentei antes que o Daichi é alguém criativo, mas sofre para administrar tudo que cria, e acho que Jubei é o exemplo máximo disso. O mensageiro que entrega o tapa-olho para Jubei e fala que ela é alguém importante, é um personagem que depois só serve como alívio cômico, por ser alguém fraco e que não consegue proteger a Jubei. Ele viveu ao lado do lendário samurai e passou 300 anos procurando sua reencarnação. Não faz sentido um cara desses não ter treinado, tendo um dever tão importante. O pai da Jill é outro que me incomoda. Ele é claramente um self-insert do autor, que também é escritor e aparenta gostar de samurais. E eu não vejo motivo para esse personagem receber tanto tempo de tela. Tem um episódio inteiro focado em mostrar como a perda da esposa o afetou e por isso ele virou um pai super protetor. Porém, todas as vezes que ele salva Jubei é por pura conveniência. Parece até que o Daichi não sabia o que fazer com ele e resolveu dar de bandeira esses momentos. Mas eu preciso admitir que ele é bem engraçado no começo. Há também uma vilã com a mesma aparência da mãe da Jill, e isso é usado como um mistério, de que talvez ela estivesse viva e trabalhando para o mal. Mas depois é revelado que são duas pessoas diferentes. Mas fora isso, ela não precisava ter tantas cenas. Falando nos Ryujoji, o anime nunca deixa claro o que eles pretendem fazer após derrotarem a Jill. É um furo de roteiro que até os personagens reconhecem, tendo cenas onde eles não sabem o que fazer com o tapa-olho após derrotarem a Jubei. Enfim, eu acho que já ficou claro quanto esse anime só joga ideia atrás de ideia, sem planejamento. Sei que parece que eu odiei a série, mas na verdade foi mais uma mistura de sentimentos, porque a comédia e a ação são bem feitas pelo menos. A animação é selo de qualidade da Madhouse, e eles fazem questão de caprichar nos momentos chaves. Em uma entrevista, o Daichi até comenta que aprendeu a manejar espadas só para fazer duelos mais realistas, e de fato a coreografia de lutas é bem interessante. Pena que às vezes ele exagera na velocidade e fica difícil de acompanhar. Dá pra ver que isso foi corrigido posteriormente em Tsukageren. Já a comédia é bem padrão, com cortes secos e satirização a clichês de animes. Eu já falei que isso atrapalha um pouco o roteiro, porque os personagens se safam de maneira bem estúpida às vezes, mas os primeiros episódios era muito bom. Tem esse Bancho que protagoniza as melhores piadas e é claramente inspirado do Masaru, do Sexy Commando, tanto que o dublador é o mesmo. Mas se eu fosse de reclamar algo da comédia, com certeza seria o fato de que todos os personagens são apaixonados pela Jill, inclusive o Bancho. Sério, não faz sentido esse cara ser inspirado no Masaru e se apaixonar por uma menina qualquer. Tanto que a reação do Masaru ao ver uma mulher bonita é essa daqui. Aliás, o traço moe das personagens femininas não ajuda a realçar a beleza da Jill, já que todas possuem o mesmo rosto. Jubei é um anime que me deixou em dúvida de qual deveria ser meu posicionamento, mais crítico ou mais tolerante. No final, sinto que ainda gosto desse anime. Mesmo com todos os problemas, é uma comédia que conseguiu me tirar várias risadas e eu consegui aproveitar várias referências que o diretor fez a seus animes antigos.
Uma pena não poder recomendar esse anime para qualquer pessoa, mas se você ainda tiver interesse, saiba que Jubei foi muito recentemente legendado em português pela fansub Segrega Punk. E parece que tá boa a tradução. Eu não assisti ele em português porque eu não sabia que tinha em português ainda, mas pelos poucos textos que vi, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Eu vou deixar a página do blog deles na descrição desse vídeo. Now and Then, Here and There, em japonês Ima Soko ni Iruboku, mas o significado é praticamente o mesmo, acompanha Shuzo Matsutani, apelidado de Shu, um garoto que acidentalmente é teletransportado para um universo distópico. Para piorar, ele cai dentro do Império Hollywood, governado pelo ditador Hamdo, que está numa busca desenfreada para obter água e governar o mundo através do poder bélico. Shu agora precisa proteger Lararu, uma garota misteriosa que contém a chave para libertar toda a água que o Hamdo está procurando. Quem escreveu o roteiro foi o Kurata Hideyuki, ou seja, ele ditou como a história seria contada em todos os principais eventos. E é necessário ressaltar isso, pois esse é o anime mais diferente entre todos desse vídeo. Ele não tem a vibe animada, não é engraçado, não parodia nada. Muito pelo contrário, é um anime triste, cruel e que retrata os piores lados da humanidade. O próprio Daichi comenta em entrevista que passou mais dificuldades nesse do que nos outros animes. Eu tenho várias coisas para comentar dessa obra. Já quero destacar que depois de Sexy Commando, esse é um dos animes que mais gostei de assistir. Porém, o potencial que ele tinha para ser melhor não era pouco. Geralmente eu deixo para falar da produção depois, mas é difícil não começar elogiando o trabalho daqui. O estúdio responsável foi o AIC, ou AIC em inglês, não sei como se fala. E antigamente ele só lançava pérolas, como El Hazard, Tenchimuyo, Hakenden, etc. Na parte musical temos o Taku e o Asaki. Ele mais tarde seria responsável pelas músicas de Noragami, Akame ga Kill e Bungo Stray Dogs. Já para a abertura e encerramento, eles chamaram o Toshio Masuda, o compositor da trilha sonora de Naruto. E acho que isso já dispensa comentários. Eu gosto que no meio da abertura ele coloca uma parte que é meio forró. O único membro menor da equipe é o Atsushi Oizumi, o character designer que teve esse como seu primeiro trabalho. E é um pouco perceptível, já que todos os personagens parecem figurantes. Talvez seja para passar a ideia de serem pessoas comuns e assim o espectador simpatizar melhor, mas eu fiquei um pouco incomodado, principalmente com a Laralu, que tem esses olhos meio estranhos. Falando da história agora, eu gosto do sentimento de mistério em torno do mundo. A maior parte do anime se passa dentro de Hollywood, então quando o protagonista sai para explorar novas regiões, e finalmente temos um vislumbre da paisagem, a sensação que passa é de curiosidade. Pena que o anime não explora muito isso. Outro ponto positivo é como Hollywood molda o mundo, pois como aparentemente só eles possuem tecnologia avançada, criou-se um ódio enraizado contra eles por parte dos outros povos. Inclusive os próprios soldados forçados a servir o Império querem apenas voltar para casa ou subir de rank e tirar o poder das mãos do Hando. Uma das coisas que mais gosto é isso, como cada personagem representa uma forma de tentar lutar e sobreviver. Agora sobre o que eu não gostei. Os primeiros episódios são difíceis, não por serem cruéis e tudo mais, como eu já comentei, mas é porque, fora isso, eles não entregam mais nada. É choque atrás de choque. E, claro, o Hando é disparado o pior personagem dessa parte. O Daichi comenta que queria fazer a representação máxima de um ditador cruel e, portanto, se inspirou em Hitler, mas eu acho que ficou exagerado aqui. O Hando é paranoico, incompetente, infantil, e não faz sentido as pessoas seguirem um cara desse. Principalmente quando, num certo episódio, em que eles lutavam contra outra nação, o Hando decide usar um canhão ultra laser do nada e elimina boa parte dos seus próprios homens no ataque. Eu geralmente não reclamo de personagens lunáticos assim, pois é uma forma às vezes interessante de criar contraste e aumentar o peso emocional quando eles forem derrotados. Mas eu acho que quando o personagem é só isso e não tem um backstory interessante, design chamativo ou personalidade, fica insuportável. Eu tenho outras coisas para reclamar, mas o anime deixa em aberto algumas questões, fora que eu não quero entrar em spoilers do final. Now and Then, Here and There inova em várias coisas ao fazer um isekai diferente de todos os outros. A mistura de fantasia com o mundo pós-apocalíptico e militar é uma coisa que eu nunca vi sendo feita em outro anime. É discutivelmente um trabalho ousado em expor os piores lados da guerra, mas infelizmente algumas decisões de roteiro atrapalharam minha experiência. O saldo ainda foi mais positivo do que os outros animes que citei anteriormente. E recomendo para quem quer uma obra séria,
porém com uma história direta ao ponto. E seria isso sobre os animes dos anos 90 dirigidos pelo Akitaro Daichi. Enquanto eu falava sobre Ririka, eu disse que comentaria as referências que o autor fez a esse anime em seus outros trabalhos, mas algumas são apenas easter eggs e outras revelam coisas demais do plot. No lugar disso, eu vou dedicar esses últimos minutos para citar algumas marcas registradas ou manias do diretor que eu percebi enquanto assistia. Em Nurse Angel Ririka SOS, a música de encerramento começa a tocar ainda durante as cenas, poucos segundos antes do episódio acabar. Não vou afirmar que o Daichi foi o primeiro a fazer isso, porque é algo bem simples, mas ele fez isso de novo em Jubei, Kodocha e Elf Princess Run. Kendo, samurais e outras coisas relacionadas a espadas aparecem com frequência nos trabalhos citados. No primeiro episódio de Ririka, ela luta com um cavaleiro medieval, e mais pra frente tem um episódio inteiro focado num crush da amiga da Ririka, que pratica Kendo. Jubei é escrito pelo Daichi, e o que mais tem é samurais, ninjas e luta com espadas. Outros 2 personagens praticam Kendo nesse anime. O primeiro episódio de Now and Then, Here and There começa com uma luta de Kendo, e depois que o protagonista é teletransportado, ele mantém consigo um pedaço de pau e usa para continuar lutando com suas técnicas de Kendo. E no próximo vídeo eu ainda vou falar sobre Tsukagiren, que é focado em uma mulher samurai. Eu comentei dos aliens em formato de polvo no Sexy Commando. Eles se chamam Batobi e também aparecem em Urayasu e Jubei. Eles vão dar novamente as caras no OVA Animation Runner Kuromi. Em Kodocha, no lugar deles tem esse morcego branco chamado Babbitt, que tem um papel similar. Ele age como narrador e às vezes tenta se integrar à obra. Ele é exclusivo da adaptação e só consigo imaginar que foi uma sugestão feita pelo próprio Daichi. E finalmente chegamos ao fim da parte 1, comentando sobre os animes desse diretor. Deu para perceber que, embora eu ache o Daichi talentoso e até à frente de seu tempo, sempre tem algumas ressalvas em seus trabalhos que me impedem de gostar mais. O motivo principal para eu ter feito esse vídeo, apesar disso, é que eu simplesmente acho genial a forma que ele conduz os episódios e às vezes a história, porque não é nada tradicional, é só ver os cortes aleatórios e piadas internas que ele adiciona. Me corrijam se eu estiver errado, mas entre os anos 80 e 90, só o Dr. Slump tinha esse humor caótico e nonsense. Então talvez não é exagero dizer que o Daichi ajudou a popularizar esse tipo de comédia. Se tivesse que escolher um dos animes mais influentes nesse sentido, seria Kodocha, que representa muito bem esse lado agitado de ser e chegou até mesmo a ser referenciado em Karekano, dirigido pelo Hideaki Anno. Uma última coisa que eu quero citar é sobre a versatilidade do Akitaro Daichi, ao fazer desde humor até dramas pesados. Nos anos 2000 veremos mais disso, com ele dirigindo animes históricos, romances e até Slice of Life. No mais, é isso. Se você curtiu até aqui, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui.